tema, vamos para a segunda parte do vídeo, os 4 guardiões do sistema imunológico. Então vamos falar agora do terceiro guardião, que é a hidratação. Água. Sim, água é só água, só que 70% do nosso corpo é composto de água. Num recém-nascido, isso varia de 80% a 85%. Numa pessoa idosa, varia entre 60% chegando até 55%. 40% da população brasileira sofre de desidratação. E eu vou falar pra vocês agora o que acontece com o nosso corpo em processo de desidratação. Quanto mais desidratado estiver o nosso corpo, menos ele vai estimular o nosso sistema imunológico. Logo, se você tiver pouca quantidade de água, o seu sistema imune ele vai deprimir. Lembra dos guardiões? Eles precisam de água para sobreviver. Se você não hidrata eles, vão ficando cansados e vão parando de fazer a função deles. E a desidratação no nosso corpo, através de processos químicos, vai estimular a produção de histamina. E essa histamina vai desencadear no nosso corpo processos alérgicos, crise asmática e dores crônicas. E eu perguntei por que a água ela é tão importante assim. Antigamente acreditava-se que a água ela só servia para fazer hidratação do nosso corpo. Ela era tida como apenas um solvente. Então tudo que você põe na água por um X tempo, uma hora ela vai se dissolver. Então a água era tida apenas como um solvente. E descobriram que ela fazia parte de vários processos químicos no corpo humano através de hidrólise. Hidro, água, lise, quebra. Então, hidrólise, quebra a partir da água. Então, a partir da descoberta da hidrólise, consideraram a água como nutriente. E como a água corresponde a 70% do nosso corpo, ela foi declarada como o nutriente mais abundante no nosso organismo. Então, beber água é só beber água? Eu já falei que o processo de desidratação gera disfunções, processos alérgicos e dores crônicas. E agora eu vou falar qual é a diferença de uma água boa e uma água ruim. Tá, mas o que precisa para uma água ser considerada boa? Uma água boa ela é considerada a partir do momento que ela é uma água que suas moléculas formem uma forma hexagonal. Então, pureza, pH, condutividade, redox, tensão superficial e prau formam o que eles chamam de molécula hexagonal. Uma água precisa ter esses 6 componentes completamente equilibrados para essa água ser uma água boa para o nosso corpo. Ah, Gustavo, quer dizer que se eu tomo uma água que não tem os 6 componentes, ela vai me fazer mal? Não. Ela vai te fazer menos bem. Uma água para te fazer mal, ela precisa estar impura. Pureza é a condição mínima que se tem para consumir água. Se a água não estiver pura, ou pior, estiver contaminada, ao invés de estimular o seu sistema imunológico para ficar mais forte, você vai deprimir o seu sistema imunológico porque você está trazendo agentes contaminantes que vão deprimir o seu sistema porque eles vão ter que trabalhar para recuperar o seu corpo de uma água ruim que você está bebendo. Será que deu certo isso? Ixi, pior que eu perdi o fio da meada. pH. O pH é a leitura que nós fazemos da água para identificarmos se ela está ácida ou se ela está alcalina. Lembra que eu falei que o bebê ele compõe de 80% a 85% de água e o idoso de 60% até 55%? A criança ela é alcalina e o idoso é ácido. Conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos nos tornando ácido e mais suscetíveis a desenvolver doenças. Então você soma diminuição do timo, que é a glândula que fica aqui nessa região que eu já mostrei para vocês no primeiro vídeo. Então você soma a diminuição do timo e o acúmulo de acidez no nosso corpo, nós estamos criando um ambiente propício para desenvolver doenças. Lembrando que a acidez é resíduo do nosso corpo. Então, você fez uma digestão, o resíduo desse processo digestivo é ácido. Você fez exercício físico, o resíduo do seu exercício físico é ácido. E assim com todas as funções do nosso corpo. O que a gente precisa fazer? Fazer um processo de hidratação, consumir a água para que ela limpe essa acidez e mantenha o nosso corpo funcionando. O pH, assim como a escala Richter, que é aquela escala que mede o tremor dos terremotos, ele funciona em escala logarítmica. Como é que é isso? O nosso sangue ele tem um pH entre 7,35, 7,35 e 7,45. Quer dizer que se eu baixar de 7,35 para 6,35, eu diminuí em 10. Se eu baixar de 6 para 5, em 100. De 5 para 4, 1000. 4 para 3, 10 mil. De 3 para 2, 100 mil. Então se eu consumo um líquido ou água que tenha um pH mais ácido, por exemplo, um refrigerante, o refrigerante tem um pH de 2,5. Se eu consumo esse refrigerante com pH de 2,5, ele bate no meu estômago, o que eu estou fazendo? Eu estou acidificando todo o meu sistema. Então o meu sangue, que era para estar 7 e está 2, a partir da escala logarítmica, eu diminuí o meu sistema imunológico em 100 mil vezes. É isso que acontece quando você toma um refrigerante. E para você reverter esse processo 100 mil vezes de baixa do seu sistema imunológico, você precisa tomar
32 vezes a quantidade de líquido que você tomou só para trazer o prejuízo de volta. E o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que se eu beber um refrigerante com pH 2,5, meu sangue automaticamente vai para 2,5? Não. Por um processo de defesa do nosso corpo, ele não deixa o pH baixar a esse nível. Então o que vai acontecer? A hora que você toma um refrigerante, no exato momento, o seu sistema imunológico, lembra daquela barra? Ele vai sair praticamente todo de linha para trabalhar na recuperação do pH sanguíneo. Vou dar um exemplo para vocês. Você toma 1 litro de refrigerante, que não é coisa tão difícil de você tomar numa festa ou numa reunião ou qualquer coisa. Você tomou 1 litro de refrigerante, você vai precisar de 32 litros de água. Tendo que você toma 2 litros de água por dia, você vai precisar em média de 15 a 17 dias tomando água boa todos os dias, 2 litros dessa água, para recuperar o seu sistema imune e deixar ele de volta para o 7,5, seu pH sanguíneo. Agora imagina, você foi nessa festa na sexta, tomou 1 litro de refrigerante. No sábado você foi num aniversário de alguém, você tomou um vinho, um espumante também, que o espumante também tem um pH um pouco mais baixo. E você foi no domingo em casa, tomou um copinho de refrigerante. E durante a semana você toma refrigerante no almoço. Que hora você vai deixar o seu corpo trabalhar para recuperar o seu pH sanguíneo? Você percebeu que o seu corpo ele está sempre com o seu sistema imunológico deficitário por conta da água que ele precisa equilibrar esse pH, ele tá o tempo inteiro ausente. O que era para ter um pH, um sistema imunológico desse tamanho, tá sempre assim porque ele tá batalhando para recuperar o pH sanguíneo, porque você não hidrata o teu corpo direito. Além de não hidratar o seu corpo direito, você fica jogando porcaria para dentro dele, dando mais trabalho pro seu sistema imunológico. Então, quando você percebe, você tem um nariz escorrendo, você tem uma rinite atacando, você tem uma inflamação de ouvido, você tem uma dorzinha de cabeça, você tem uma dor no cotovelo, você tem uma dor nas articulações, tem dor pra tudo, porque o seu sistema imunológico tá ocupado fazendo uma coisa que você teria que fazer, que é o simples fato de tomar água. Galera, os outros 4 componentes da água, eu vou explicar em um próximo. pH da água já é o suficiente para acabar com o nosso sistema imune. Tá, professor, mas como é que eu sei que eu tô hidratado? Toda vez que você for no banheiro e for lá fazer o seu xixizinho e mudar a cor da água, quer dizer que você ainda está desidratado. A partir do momento que seu xixi não mudar a cor da água, você já está hidratado. Faz esse teste, comenta aqui pra mim quão difícil foi a tarefa de você hidratar o seu corpo. Quanto tempo você levou tomando água todo dia para manter o seu corpo hidratado?